Amém? Abra sua Bíblia. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 3. Esse livro de Apocalipse tem uma peculiaridade muito distinta, porque nós sabemos que o autor da Bíblia é o Espírito Santo, mas quem escreveu foram homens, foram pessoas escolhidas, pessoas ungidas, pessoas abençoadas, pessoas direcionadas pelo Senhor. Eu não sei se é minha audição que está esquisita, está dando um eco. Você quer que eu faça alguma coisa diferente? Quer que eu mude o microfone? Assim? Mas assim? Aí você controla aí então. Melhora aí, por favor. E a gente encontra na totalidade dos livros da Bíblia, sabemos que foram mais ou menos 40 pessoas que escreveram, todas elas ungidas pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela foi escrita em duas línguas originárias do hebraico, do grego, com algumas variantes da linguagem que Israel aprendeu no exílio. E a história bíblica, ela está condicionada em 3 continentes diferentes. E as pessoas que escreveram a palavra de Deus, elas viveram não só circunstâncias de vida distintas, diferentes, mas em lugares, em locais diferentes, em condições diferentes. A gente encontra parte dos escritos dos Salmos, que são canções ao Senhor, sendo colocada diante do Senhor por pessoas que estavam vivendo guerra, batalhas. A gente olha essa guerra no Oriente Médio agora, o que diferencia nesse momento é o armamento. Mas essa guerra perdura há tanto tempo. Parte dos escritores da Bíblia, como os reis que escreveram, como Salomão, como Davi, uns escreveram nas pairagens dos desertos, outros nos palácios, no conforto de um palácio. Nós vemos funções tão distintas, tão diferentes, como já disse, alguns reis, governantes, outros que trabalhavam na lavoura, outros que eram boieiros ou boiadeiros, né? Pessoas que tinham uma vida comum. A gente se depara com os evangelistas, o Mateus, o Marcos, o Lucas, o João, pessoas que eram simples na sua linguagem, na sua cultura, embora conhecendo a cultura judaica e os escritos que aprendiam na sinagoga ou nas oportunidades que tinham, eram pessoas simples. A gente pega e vê pessoa eloquente como Paulo, e o próprio Pedro testemunha dele nas escrituras que Paulo tinha uma eloquência tão grande que algumas das suas expressões escritas eram difíceis de serem entendidas, tal era a sua inteligência, e isso não nos deve soar estranho nem inoportuno, porque o próprio Senhor Jesus disse a respeito dele que ele era um vaso escolhido para levar o nome dele até os reis, aos governantes. Então, óbvio que o Senhor Jesus escolheu alguém com uma capacitação, com uma capacidade, grande, mas que o capacitou espiritualmente para fazer. Por que estou dando essa volta no mundo para chegar até agora aqui? Eu estou falando tudo isso para que você entenda que a sua cultura, que o seu grau de instrução, que a casa onde você mora, que o seu sobrenome, que a sua família, que o dinheiro que você tem no bolso, a sua profissão, a sua formação, sim, elas podem ser em algum momento interessantes para algo objetivo de Deus, mas que nada disso importa,
quando alguém se dobra e diz: Senhor, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade, eu estou disponível para o Senhor. Então o Senhor vai se utilizar de você, vai usar a sua vida para ministrar a quem Ele quiser ministrar, e Ele pode fazer coisas extraordinárias. Perceba, quando o Espírito Santo desce e possui aqueles homens e mulheres no dia de Pentecostes, em Atos 2, foi uma admiração total, porque haviam pessoas ali em Jerusalém, das várias nações da terra, que vieram à adoração, e essas pessoas ouvem aqueles homens simples, sem ter estudado a sua linguagem, porque eram pessoas que haviam ido para outros lugares longínquos, lá estavam, formaram família, mas vinham a Jerusalém. Naquele dia elas tinham as linguagens delas próprias. Quando você lê em Atos, é essa declaração, em Atos 2, e essas pessoas, cheias do poder de Deus, falavam das grandezas do Senhor na própria língua das pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo não tem barreira, ele não tem impedimento, ele é extraordinário, ele é glorioso. Enquanto a gente estava cantando aqui os louvores iniciais, cantando a glória de Deus, a grandeza do Senhor, eu ficava pensando, né, quando a ciência começou a descobrir que na verdade a gente mora, o nosso planeta está numa galáxia, e que a galáxia em que está o nosso planeta é apenas uma de tantas outras. E quando se mostra alguma foto de robôs, de satélites ou de qualquer outra coisa que vai a distâncias tão longínquas, e se capta a coloração espacial, a cor das galáxias, eu fiquei imaginando a grandeza de Deus. Eu fiquei falando aqui para Deus, aqui eu com o Senhor, o planeta Terra é nada, é um grãozinho de areia diante da imensidão de tudo que há da criação de Deus. E eu não sei dizer para você, mas a ambiência da terra, diz a Bíblia, que era sem forma e vazia, e havia escuridão. E em dado momento o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Eu não sei se já havia tudo, eu acho que já havia tudo, todas essas coisas. E Deus quis revelar a sua glória, mostrar a sua glória de uma maneira muito distinta, inigualável, a um povinho, a um grupinho de pessoas que Ele iria formar, criar dentro dessa bolinha pequenininha, minúscula para Ele, chamada Terra, que para a gente é uma imensidão. E eu fiquei falando: Deus, como que o Senhor sabe o que eu penso? São quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta, um grãozinho de areia na imensidão de todo o universo, e Deus quis se voltar para esse grãozinho chamado Terra, e encontra aqui um cisquinho chamado Ednei, um cisquinho de nada chamado Sérgio, e Ele diz: eu vou morar na vida dele, eu vou governar o coração dele. Isso é extraordinário, isso é glorioso demais. A nossa mente não tem capacidade para alcançar isso. Fiquei pensando nisso, e o resultado só foi me render a Deus e falar: o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? E ao mesmo tempo você fica pensando: como que pode alguém? Eu não preciso sair de mim para ver Deus. Porque quando eu paro para imaginar eu já falei isso aqui várias vezes, mas quando eu paro para imaginar isso aqui, meu Deus, olha isso, olha isso, meu Deus, isso tudo idealizado por Ele. É extraordinário demais. Você não precisa ver mais nada, é só você se ver e render louvores ao Senhor, porque como é que pode? Só um doido, só um maluco não crê em Deus. Tem que ser muito maluco, ou tem que ter muita fé negativa para ser ateu. Para ser ateu, porque não precisa sair de ninguém. Não é verdade? E as pessoas ficam inventando cores, modos e manias, que já está tudo pintado. Deus já fez um cenário imenso, imenso, imenso. Antes de existir borracheiro e borracharia, a Bíblia já fala de o Espírito que estava numa roda. Ezequiel fala disso
Eita, fazendo coisa. Então não há nada aqui que é novo para Deus. Por isso que a Bíblia diz que nada maravilha Deus, surpreende Deus no sentido de nunca vi isso, porque tudo veio dele, é para ele, para a glória do nome dele. Você pode celebrar o Senhor? Podemos aplaudir ao Senhor? Podemos. Aleluias. E do povinho pequeno que ele forma a igreja. E então Deus passa a olhar a igreja de uma forma muito especial. Olhar, se interessar, se importar. Se importar, Deus se importa com tudo em relação à igreja. Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com o que nós vestimos. Deus se importa a maneira como a gente fala. Deus se importa com a maneira como a gente entra, com a maneira como a gente sai, com a maneira como a gente se comporta aqui. Deus se importa conosco fora do templo, como igreja, como a gente age, reage, interage com as pessoas nesse mundo que a gente vive. E Deus está disponível enquanto o Bruno chega aqui. Isso Deus não faz. Deus, já que tem tecladista, Deus não faz. Ele espera que o Bruno volte aqui para voltar a tocar. É isso que Deus espera. Então ele vem. Senão, também se não tiver, Deus manda o anjo, senta ali, ninguém vê e sai a atenção. Amém. Então, e porque Deus se importa com a igreja, eu quero ler esse texto e eu gostaria que enquanto leio e você acompanhe na sua Bíblia, eu gostaria que você tivesse em mente, Deus se importa comigo. Deus escreveu isso aqui por causa de mim. Existe uma corrente chamada gnosticismo que já está na Terra há muito tempo, que diz que sim, os gnósticos não negam a evidência de um Deus criador. Não, sim, houve um Deus criador, Deus criou tudo, mas Ele criou e falou, agora vocês se virem que eu vou zarpar fora. Não. O que a Bíblia diz é de um Deus criador, de um Deus presente, de um Deus sustentador, de um Deus orientador, de um Deus protetor e que não nos confinou aqui, virou as costas e foi embora. Ao contrário, quando Jesus falou da partida dele, João escrevendo, nosso personagem do mês, Jesus diz, ele escreve lá no capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então, nossa vida não se resume nisso aqui. Você precisa pensar nisso. Porque se você só pensar nisso aqui, você vai ficar materialista. Você vai ficar humanista. Não, a nossa vida não se resume nisso aqui. Tem muito mais coisa para mim e para você. É algo extraordinário. Eu fico pensando, porque os Musks da vida, os caras estão aí fazendo um monte de viagem espacial e a gente vai morar com Cristo, vai habitar por toda a eternidade com Ele. Eu não sei se Ele vai fazer uma turnê com gente pelas galáxias aí, apresentando a sua noiva, a igreja lavada, remida pelo seu sangue, redimida por sua obra que Ele fez, mas eu acho que a gente vai dar uma passeada por tudo isso que Ele criou, porque se Ele criou, Ele gosta que alguém veja, Deus gosta, entendo o que eu vou falar sem pensar, Deus gosta que a gente curte, sem idolatria das coisas que Ele fez. Agora já imaginou, evangelista Sérgio, a gente dando uma passeada, uma turnê com o Senhor por tudo que Ele criou, e a gente maravilhado. Senhor, João só escreveu de rua de ouro e muro de cristal, hein, Jesus? Quanta coisa ele não viu. E Jesus vai dizer assim, eu guardei para apresentar para vocês. João escreve acerca de Jesus, ele diz que muitos outros milagres o Senhor fez, e ele usa, na linguagem do português tem uma expressão que fala do exagero de linguagem, que eu não me lembro o que seja, e nem quero gravar, não me importa, mas João diz que muitos outros milagres o Senhor Jesus Cristo fez, e se tudo que Ele fez fosse escrito, Ele quer dizer descrito como foi, propósito, objetivo, o que Ele realmente fez, nem todos os livros do mundo conseguiria conter esses escritos. Ele está usando uma linguagem de exagero, mas ele se volta para o que foi escrito. Ele diz, as coisas porém que ele fez e que foram escritas,
Foram escritas para que vocês creiam nele como Filho de Deus, e crendo nele tenham esperança pelo poder do seu próprio nome. Então tudo que foi revelado, tudo que foi escrito é para que se assente no nosso ser, que não somente ele existe. A Bíblia não se preocupa em dizer que Deus existe. Pode ver, não se preocupa, não é esse o objetivo, porque o que está sendo escrito na Bíblia é um Deus que está interagindo com as pessoas. Então, quando nós falamos de um Deus que interage com as pessoas, não há uma necessidade de a gente se esforçar para provar que Deus existe. Eu não preciso sair de mim, nem olhar para você, nem estar aqui para saber que Deus existe. Eu já disse isso. Deus existe, eu creio nele, ele vive em mim, eu consigo ver um pouco da sua glória. Deus existe, eu creio nisso, ele vive em mim, eu consigo ver um pouco da sua glória. Mas tem muito mais e eu vou ver, eu vou contemplar, não com esses olhos, mas com alguém que foi transformado quando subir aos céus e poder contemplar tudo isso. Você pode dizer amém a isso? Então ele pega um homem, o mais longevo dos apóstolos. Todos os outros morreram. Todos os outros morreram não negando ao Senhor e tiveram um estilo de morte terrível. Terrível. A história conta de homens de Deus que foram cerrados ao meio, e não no sentido horizontal, mas vertical. Cerrados, eu estou falando cerrados. Só quero te lembrar que não havia energia elétrica, mas não tinham ainda colocado nos fiozinhos para aquelas pessoas. Foram cerrados ao meio. Você pode imaginar o que é ser cerrado ao meio sem uma serra elétrica? Cerrou ao meio, serra elétrica, doeu na hora, acabou. Mas sem serra elétrica, não, você não é capaz de imaginar isso. E esse homem, João, é colocado na ilha de Patmos para morrer, exilado. Diz a história, não está escrito na Bíblia, mas a história secular, a tradição que acompanha os escritos bíblicos e posteriores ao escrito bíblico, que tentaram matar João de várias maneiras. Um barril de óleo quente, fizeram muitas tentativas para o matar, mas nunca deu certo. E quando exiliam ele na ilha de Patmos para ele morrer, porque era um lugar de feras, um lugar selvagem, o Senhor simplesmente o tira de sintonia com as feras, e eu tenho que pensar, Deus deve ter designado um anjo, olha, eu vou arrebatá-lo em espírito, o corpo dele vai ficar aqui, e ó, o anjo, tu fica aqui, não deixa nenhuma cobra chegar aqui, nenhum leão vai chegar aqui, nenhuma aranha venenosa vai chegar aqui, nesse corpo ninguém toca, porque esse corpo está aqui sem o espírito, porque eu estou chamando ele à minha presença, porque tem que mostrar algumas coisas que o homem nunca viu, mas você guarda o corpo dele, porque daqui a pouco ele volta e as pessoas vão ter que tirar ele daqui, e vão ter que saber que quando eu decido cuidar de uma pessoa, eu cuido mesmo. Diz aí a tradição que ele morreu com 96, 98 anos. Até o nosso pastor Pereira está querendo imitar João, que ele está com 96 anos. E não é porque a gente deseja que ele morra, longe disso, mas acho que o anjo esqueceu de tirar a ficha dele. E João, ao invés de morrer, se João é lançado na ilha e pragueja, e murmura, e duvida do amor do Senhor por ele, jamais ele teria a revelação que teve. Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que falar isso para você. Não, é impossível.
Devem ter lançado ali, ele deve ter sido ele que inventou aquela canção, escreveu: eu vou dizendo glória a Deus, eu vou dizendo glória a Deus, restaurou a minha vida que eu pensava estar perdida, não me deixará jamais. Ele é o último, é o primeiro, ele é o Deus verdadeiro, grandes coisas ele faz, porque foi para ele que Jesus disse: eu sou o último e o primeiro. Então deve ter sido ele que inventou esse negócio dessa canção. Tenho certeza que jogaram ele ali e ao invés dele abrir a boca e dizer: não adiantou nada servir ao Senhor. A história que se segue, que não está escrito na Bíblia, mas a história narra, de uma certa pessoa, um certo cristão chamado Policarpo, do 2º século, que o imperador o desafiou, falou a Policarpo: nega Jesus, eu gosto de você, não quero te matar não. O imperador romano: nega Jesus, declara aí que tudo que você fala não é verdade, que isso foi uma ilusão, renega o nome dele, senão, Policarpo, eu vou ter que soltar as feras aí. Policarpo diz: há 82, 86 anos eu sirvo e ele nunca me decepcionou. Chegaria eu a essa idade e o negaria? Diga às feras que eu estou pronto para elas, podem soltá-las, mas negar o nome do meu Senhor nunca, jamais. Escrevendo à igreja que estava plantada na cidade de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara foras frio ou quente. E assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e você não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, a vergonha da tua nudez. Eu não estou gago não, irmão, nem garrou a agulha, mas a vergonha, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ore comigo. Muito obrigado, Senhor, porque apesar da grandeza do Senhor, da sua excelência, e apesar de o Senhor ser excelso, o Senhor nos deu palavra, o Senhor nos deu um conjunto de palavras que são orientações para o nosso bem viver. Nós celebramos ao Senhor e a tua boa vontade em nos guiar, em nos orientar. Recebemos a tua palavra como orientadora fiel para a nossa vida, e damos glórias ao Senhor em nome de Jesus. Quem confirma? Diga glória a Deus, amém. Então, o Senhor Jesus traz uma revelação a João. Inicialmente ele mostra um pouco da sua glória e João percebe isso, ele descreve isso com algumas particularidades impressionantes aqui no capítulo 1 de Apocalipse, e a partir de então o Senhor passa a mostrar para João
como Ele governa o seu povo e como Ele governa as igrejas, como Ele está no meio da igreja. Uma das coisas extraordinárias que a gente lê nessa escritura, já temos a declaração no contexto bíblico, mas isso se encerra ou se condensa aqui no livro de Apocalipse de uma maneira muito especial, é entendimento, a certeza que enquanto nós estamos aqui, enquanto louvamos ao Senhor, enquanto dizemos participar da igreja do Senhor Jesus, essa declaração, ela incita uma verdade, ela traz à tona uma verdade, que o Senhor Jesus, Ele anda no meio da igreja, porque a igreja é dele. E quando Ele anda no meio da igreja, não é um rastreio, é algo presencial. Ele sabe o que está acontecendo, porque quando você vai fazer o rastreio de uma coisa, você está querendo buscar onde está, o que está acontecendo, mas na verdade quem tem a informação para dizer acerca da igreja do Senhor Jesus é Ele próprio, que nunca abandonou, que sempre esteve presente. Deus está presente na nossa vida coletiva como pessoas que estamos agora como igreja no templo, mas está presente na nossa vida individualmente a cada dia, a cada momento. Loucura minha e sua, loucura de algumas pessoas, imaginar que a gente possa pensar, falar, agir, interagir sobre tudo na nossa vida sem que isso não seja do conhecimento do Senhor. Ou que Ele precise de uma câmera, como tem nos sinais, nos semáforos, para mostrar quem está invadindo, quem está extrapolando a orientação do semáforo. Ele não precisa de nada disso. É Ele quem vê tudo. Por isso que João escreve que o seu olhar era como fogo. E toda a revelação, quando fala do Senhor, mostra isso, a grandeza do Senhor e o poder dele em não ter limitação para aquilo que ele está vendo. Não há nada, não há parede de cimento, não há nada de concreto, não há limitação alguma que impeça o olhar do Senhor Jesus de nos ver. Isso a gente tem que pensar sempre. E olhando para a igreja, ele descreve todas essas 7 igrejas que estão numa linha na Ásia Menor, lugares onde igrejas foram plantadas ou implantadas, e eu quero falar sobre Laodiceia. O nome Laodiceia vem de Laudice, que era a esposa do imperador, que foi o fundador da cidade de Laodiceia e colocou o nome para honrar a sua esposa. 260 anos antes de Cristo, ele fez isso, se não me engano, o Antíoco. Eu até escrevi aqui, já achei, é ele mesmo, Antíoco, 260 anos antes de Cristo. E essa cidade, por estar numa rota comercial, isso era muito comum naquela época por conta da dificuldade de transporte, e a maioria das coisas eram levadas a terras longínquas por navio, por embarcações. Você vê em tempestades no mar, como a de Paulo em Atos, como a de Jonas, no livro de Jonas, que era usado para transportar fazendas, riquezas, enfim, coisas, quando diz fazenda, tecido e tantas outras coisas eram transportadas em embarcações. Eu não sei se você sabe, até hoje os grandes navios com grandes containers, aqueles grandes navios enormes, ainda cruzam os oceanos levando riquezas de um continente para o outro, de um país para o outro, Por isso aí se descobriu ao longo do tempo. Eu não estou dando aula de geografia nem de nada disso, porque eu pouco entendo disso, mas se abriram canais navegáveis entre continentes ou países que não precisava dar aquela volta costeando os países, e então economizava tempo. E a gente tem algumas coisas tão extraordinárias que a engenharia náutica fez, coisas extraordinárias. Mas voltando aqui a Laodiceia, é uma cidade que estava plantada na Ásia Menor, junto a outras várias cidades, e ali naquela cidade havia uma igreja que louvava o nome do Senhor Jesus, que cultuava o nome do Senhor Jesus. E segundo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 7, ele fala do seu combate, da sua intercessão, da sua oração pelos cidadãos de Laodiceia, pelos laudicenses, E a história bíblica diz da evangelização que provavelmente foi Epáfras que fundou essa igreja e implantou essa igreja. A igreja estava ali, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, como todas as outras, como nós estamos aqui.
Como nós estamos aqui, a Quinta Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Nova Friburgo, estamos aqui, temos alguns outros templos, e a gente está aqui pensando que a gente está fazendo aquilo que é para fazer, que a gente está agradando a Deus, que a gente está servindo ao Senhor, não é verdade? Entre nós existem pessoas que pensam as mais variadas coisas, existem várias situações, várias circunstâncias, coisas que eu conheço, de quando em vez eu repito isso para algumas pessoas, que há pessoas na igreja que pensam que eu sei de tudo que acontece nela, e isso para mim de certa forma é ruim, porque quando as pessoas pensam que eu tenha conhecimento de tudo que acontece na igreja, eu sou automaticamente acusado de como é que o pastor está sabendo disso e não toma atitude, não faz nada. Eu quero dizer para vocês que não é raro acontecer coisas na igreja, e não que eu seja como alguém traído, não é esse o caso, mas que eu nem estou sabendo, eu só sei depois que a bomba estoura, porque ainda tem gente dentro da igreja, que faz parte da igreja visível, que tem as suas pendências, suas pendengas para resolver, espera a bomba estourar, explodir, para depois vir compartilhar, enquanto deveria vir compartilhar, pedir ajuda a um irmão, a um obreiro em oração, quando alguma coisa começa a desentoar daquilo que deveria ser o normal, e as pessoas deveriam buscar ajuda, não é? Buscar algum setor da igreja que tem um curso para ajudar, que tem um curso para orientar, para estender a mão, para estender graça de Deus à vida daquela pessoa individual, daquele casal, daquela família, daquela coisa que está acontecendo, mas as pessoas às vezes não fazem isso, porque elas ainda preferem fazer da sua, entre aspas, vidinha, um quintal separado que ninguém é chamado a conhecer. Mas não obstante ao fato de eu não saber da maioria das coisas, e eu não sei o que vai no seu coração, Deus, o Senhor da igreja, o dono da igreja, Jesus Cristo, o dono da igreja, aquele que a inaugurou e por causa dele que ela existe, sabe de tudo. O Senhor Jesus sabe de tudo. Ele inclusive sabe que se houver o arrebatamento agora, se eu não terminar de falar a frase que eu estou dizendo, se não der tempo nem de celebrar a ceia, Ele sabe daqui entre nós quantos vão subir no arrebatamento. Ele sabe de tudo. E Ele estende graça e misericórdia para que, se provavelmente haja entre nós alguém que não vá subir, Ele estende graça e misericórdia e oferece oportunidade para a gente mudar de posicionamento. Isso é extraordinário. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Queridos irmãos, eu reitero, eu sou um leitor da Bíblia desde pequeno. Hoje eu leio por prazer, mas também por necessidade. Essa é a verdade. Eu tenho que estar em interação com a Bíblia todo dia. Eu não tenho oportunidade de não fazer isso. Eu digo por prazer, mas também por necessidade, por conta que tenho que a minha vida e tenho que ministrar a outras pessoas. Mas desde pequeno minha mãe, pá! Então a gente vai interagindo com a Bíblia. Eu sei que aqui tem pessoas que também interagem com a Bíblia, mas interessante, às vezes eu descubro coisas na Bíblia que eu já li tantas vezes, não consegui atentar para aquilo, e essas leituras, esses personagens da Bíblia, isso me ajuda tanto, porque eu vou de novo buscar, eu vou de novo pesquisar, e meu Deus, como se abre um horizonte. Por que estou dizendo isso? Porque na quarta-feira eu abri a Bíblia para ler, e eu comecei a ministrar. Nós estamos aqui celebrando o Espírito Santo, e vários irmãos têm passado por aqui ministrando, e quarta-feira eu tive a oportunidade de ministrar, e eu comecei a falar sobre o fruto do Espírito, que é o resultado mais imediato, visível, perceptível para mim, que eu sou governado pelo Espírito Santo. Não existe uma outra maneira mais eficaz e eficiente de eu me ver e de você se ver e identificar em mim como o Espírito Santo está frutificando, se ele realmente está em mim ou não está. E até que ponto ele está, o que precisa que eu abra ainda a minha vida para que ele expanda, para que ele abranja mais todo o meu ser. E lendo, eu fui começar essa palavra à igreja na quarta-feira, e eu me deparei de novo com Mateus 13, que fala sobre a parábola do semeador. Eu achei extraordinário. Até li hoje de manhã, no início aqui da escola de cura, quem ministrou não foi eu, foi a pastora Miriam falando sobre perdão, e eu estava lendo isso, eu repeti isso com clareza na quarta-feira, reiterando o que o Senhor diz, o que Jesus diz entre a leitura
leitura ou a exposição da parábola que ele citou e a explicação que ele trouxe ao discípulo. Ele falava que aquele povo para quem ele estava liberando a palavra ouvia de mau grado, não conseguia ouvir com os ouvidos, ver com os olhos, e por conta disso eles não eram curados, porque eles, para serem curados, precisavam não só ver e ouvir, mas precisava cair no terreno do coração, e o coração deles precisava ser trabalhado, o ser interior deles precisava ser trabalhado para recepcionar a palavra, para que essa palavra pudesse produzir o que eles precisavam que ela produzisse. Não é somente o que Deus quer que produza na minha vida e na sua vida, mas é o que eu necessito. Nós não vemos uma figura de Deus bíblica mendigando adeptos, mendigando alguém que o adore, porque alguém teve a extraordinária revelação, o pensamento de condensar num hino, dizer que Ele é Deus de qualquer maneira, você adorando Ele ou não, se Ele faz, Ele é Deus, se Ele não faz, é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele não é dirigido por mim, nem por você, nem pela igreja, Ele dirige a mim, Ele dirige a você, Ele dirige a igreja, Ele é o Senhor. E a gente vê nas Escrituras um Deus que não quer gente oprimida, quer gente sarada, gente salva, gente cheia do seu poder, cheia do Espírito Santo, cheia dos dons espirituais, mas a limitação não está nele, nem há restrição em ele conceder isso, mas há restrições em nós, em não agirmos e interagirmos com ele como a gente deve fazer. Então, Jesus explica, antes de explicar a parábola, que a razão de muita gente não estar e ser e viver curada, e viver a plenitude que Ele veio trazer, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, existe um monte de gente, e talvez agora exista aqui dentro algumas pessoas que não estão desfrutando da vida abundante que Ele veio trazer, que Ele trouxe, e tem muita gente vivendo essa vida abundante nele, mas tem muita gente não vivendo porque não ouve de mau grado, não consegue enxergar a dimensão daquilo que Ele está revelando, não consegue ouvir, não consegue cair no bom terreno do coração como uma semente preciosa para produzir. Ela já passa pelo sistema mundano de algumas mentes, a alfândega dos nossos sentidos, e já elimina ao entrar, já passaram, isso não pode ser verdade, isso não pode acontecer, isso talvez Ele não queira fazer comigo, e a gente então vai dispensando oportunidades, mas eu quero lhe dizer que nesse culto, mais uma vez, é uma oportunidade divina para mim e para você, de nós recebermos aquilo que está sendo enviado por Ele. Você pode dizer amém a isso? Então, por conta de não ouvir o que é para ouvir, de não ver o que é para ver, as pessoas não entendem, não compreendem, não se predispõem ao Senhor, não se lançam ao Senhor e vivem uma vida à margem daquilo que é o propósito do Senhor. E quando Ele vê a igreja de Laodiceia, para que você entenda, a igreja estava plantada dentro da cidade de Laodiceia, assim como nós estamos dentro da cidade de Nova Friburgo. É exatamente o contexto. Quando o Senhor Jesus escreve, Ele não escreve para a cidade, Ele escreve para a igreja que está nessa cidade. Então é muito importante que quando a gente olha as cartas do Apocalipse, a gente consiga compreender qual é o nível de espiritualidade que a nossa cidade sugere para a igreja, porque nós aqui representamos os vários segmentos da nossa cidade. Tem aqui profissionais de tudo quanto é tipo e jeito, tem coisa que faz tem gente aqui que faz as mais variadas coisas dentro da cidade. Nós estamos inseridos dentro da cidade, e nós temos que compreender até que ponto as coisas da cidade, que são abomináveis ao Senhor, estão entranhadas em nós, e até que ponto isso nos domina. Exatamente isso. Então, essa cidade de Laodiceia tinha algumas características. Primeiro, muito rica. Se a cidade era muito rica, abastada, porque ela tinha um centro bancário muito forte, que condensava as outras várias cidades da região
nesse sistema bancário, financeiro. A cidade de Laodiceia desenvolveu uma capacitação de produção de tecidos, e ela era muito conhecida no seu tempo por causa disso. Como acontece ainda naquela região, e acontecia muito nesse tempo em que a cidade estava com vida, quando ela existia ainda, oftalmia, uma ferida na córnea ou alguma coisa da vista que trazia esse mal e que ia degenerando a visão das pessoas. A cidade de Laodiceia tinha um centro de medicina que desenvolveu um colírio para proteger e para ajudar na cura da oftalmia. Então essa cidade era muito famosa, muito rica, e a ela concorria muitas pessoas. Essa cidade sofreu duas grandes destruições. No ano 60 depois de Cristo, um terremoto arrasou a cidade. Se não me engano, outra data, 1402, o Timor-Leste invade a cidade e a destrói. Nesses dois episódios, o império, por ela estar dentro de um império dominante, ofereceu ajuda de reestruturação da cidade. Você está vendo essa destruição na faixa de Gaza, e eu não estou trazendo aqui opinião sobre isso. A minha palavra está isenta de opinião. Mas você vê a destruição e vê tudo que foi construído e tudo que está sendo destruído. Então imagine Laodiceia, tantas coisas construídas e tantas coisas foram destruídas por terremoto e depois por invasão de um exército de outro país. O império ofereceu ajuda para reconstruir. Ela disse: não, nós não precisamos de ajuda do império, nós temos condições de nos reconstruirmos por conta própria. Tal era a riqueza que essa cidade tinha e produzia. Agora pense, o que isso formava, ou como a mente desses crentes eram formatadas? O que eles pensavam acerca de si próprio? Quando eles se reuniam para cultuar o Senhor, o que tinha na mente dele? O que estava na mente de cada um membro dessa igreja? Pense comigo. Então, quando eles se assentavam para celebrar ao Senhor, o que estava presente na mente deles? E eles levavam a vida, como eu e você estamos levando. A gente entra e sai daqui, no mínimo uma vez por semana você entra aqui. Eu entro todo dia, várias vezes. Mas a gente entra e sai daqui, a gente entra e sai, amém? A não ser que tenha alguém querendo habitar na casa do Senhor, mas a gente não fez dormitório aqui ainda, então não dá para isso. Mas quando a gente lê essa carta, a gente tem que saber disso. E existia uma outra característica de Laodiceia, porque ela recebia umas correntes térmicas, como tem lá. Eu nunca fui, tem gente da minha família que já foi lá um monte de vezes, lá em Goiás. É Goiás? Oi? Caldas Novas, Caldas Velhas, e tem outros lugares no país também, e tem outros lugares no mundo também, com correntes termais. Eu sempre fico preocupado, porque se ela é quente, deve vir de alguma coisa quente embaixo da terra, não é verdade? E ainda bem que está vindo só a água, mas a água passa para receber esse calor. Deus me livre de vir as outras coisas junto. Já pensou, se está lá numa corrente termal, na piscina lá, e aí começa a subir um vapor mais quente, e aí você se sente cozinhando, meu Deus. E talvez eu esteja espantando gente de ir a Caldas Novas. Então vai a Poços de Calda mesmo. Enfim, que tem calda de doce para você. Então, quando a gente lê o que Jesus está falando à igreja, nós temos que ter isso em mente. O que eles achavam deles próprios, o que eles pensavam a respeito deles. Quando eles adoravam a Deus, o que estava presente na manifestação do louvor, da adoração deles no culto? Como que um crente olhava para o outro? Para a gente pensar na nossa cidade, como a gente olha um para o outro e como é, ou o que a gente vem fazer aqui dentro desta casa. Então, o Senhor diz assim, escreve, João. João começa a escrever, quem dita é Jesus, e Jesus manda ele escrever: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, perceba,
Algumas pessoas pensam assim: Jesus mandou João escrever ao anjo que estava cobrindo a igreja, envolvendo a igreja. Isso é loucura, porque Jesus tem contato direto com o anjo. Sim ou não? Ele não precisa usar um homem para falar com o anjo. Sim ou não? É loucura pensar que o anjo da igreja era um anjo. Ai, Miguel, um anjo com asas sobre a igreja. Para com isso. Porque Jesus não precisava se utilizar de João para escrever para um anjo, um ser espiritual. Era a linguagem direta, nem zap. Então o anjo da igreja, que todo mundo entende ser o líder da igreja. Interessante que ele diz ao anjo da igreja, ao líder da igreja que está em Laodiceia, escreve. E aí Jesus começa a apresentar-se. Quem está escrevendo para você, eu vou me apresentar para você. E eu fico imaginando, quando essa carta chega ao líder da igreja de Laodiceia, esse cara deve ter tremido do alto da cabeça à planta dos pés, porque o que ele recebe de notícia acerca da igreja, que ele é o líder, mexe com ele, porque ele deve ter falado assim: eu estou aqui, não vi nada disso, ou não estou vendo nada disso, ou estava vivendo isso, mas não estava percebendo. E quando ele recebe uma informação sobre a igreja que ele lidera, e uma informação poderosa, verdadeira, que traspassa o seu ser, que não dá nem tempo dele pensar, ele já sabe que aquilo é verdade, porque ele cai numa crise de consciência, ele começa a ler a carta. Eu vou ler a carta, ele começa a ler a carta, e a carta se apresenta a quem escreve assim. Quem está falando isso é o Amém. O Amém? Sim, é o assim seja. É aquele pelo qual tudo existe. A Paulo, quando escreve à igreja em Coríntios, ele diz que todas as coisas que de Deus há são por ele. Jesus Cristo, sim, o Amém. Que ele faz todas as coisas, que ele não tem restrição. Jesus Cristo está dizendo: quem está escrevendo para você é aquele que tem o poder de fazer todas as coisas e não há restrição para mim. Você precisa saber, ó líder da igreja, que eu sou o Amém. Eu tenho o poder de declarar sim sobre todas as coisas. O cara tem que tremer. E ele segue: quem está escrevendo para você é a testemunha fiel. No que eu vou falar tem fidelidade. No que eu vou dizer é coisa transparente para você. Eu agora vou tirar essa crosta que está na sua mente, essa capa que você está se cobrindo. Eu agora vou descobrir o seu entendimento. Eu vou tirar o véu que está diante dos seus olhos. Eu vou revelar para você quem é a igreja verdadeira que você está liderando aí. Eu vou dizer para você. E ele continua lendo, e eu fico imaginando o líder da igreja estatalado assim igual eu. Epa! E ele continua lendo: eu não sou só testemunha fiel. O que eu falo não é só fidedigno, mas é verdadeiro. Você não precisa nem pensar que existe alguma utopia naquilo que eu vou te falar. E aquilo começa a vir para ele, e ele começa a ser dominado por essa verdade. E ele diz: quem está escrevendo é o princípio da criação de Deus. Olha, eu e você sabemos que Jesus não é criado, ele é eterno. A ideia do Filho, que a Bíblia encerra, narra, é para que eu e você entendamos a missão do Verbo. Jesus é Filho de Deus nessa condição, é um produto, é uma ideia de Deus que o próprio Jesus estava junto decidindo: eu vou lá, vou receber o nome de Jesus para fazer uma obra. Mas Jesus é Filho de Deus nesses termos. Ele é o enviado. A ideia do Messias foi idealizada na Trindade. Jesus não é um ser criado, ele é eterno. Então a nossa mente finita, às vezes, quando lê Jesus, o Filho de Deus, em algum momento ele foi criado. Não, Jesus não foi criado, Jesus é eterno, Jesus é Deus. Agora ele diz: eu sou o princípio da criação de Deus. Então o que é isso? Sim, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. É o que a Bíblia diz, que se crermos que com ele morremos, também com ele ressuscitaremos. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o unigênito de Deus na ideia de filho, mas ele é o primogênito de uma nova criação.
Assim como eu e você estamos sendo tocados pelo seu poder, para um dia tirarmos essa casca, como a gente chega em casa, arranca a roupa, nós vamos arrancar essa casca, essa capa aqui, que é o nosso corpo, e nós vamos estar em glória com o Senhor, com um novo corpo. Você pode dar glória ao nome dEle? Eita glória, Jesus é o primeiro, é o primogênito dentre muitos irmãos, e nós vamos fazer parte dessa obra gloriosa. Quem pode dizer amém? Ele diz: eu sei as tuas obras. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês: vocês estão aí no meio das correntes termais, que não são frias nem quentes. O que eu vou dizer vocês vão entender muito bem. Ele está falando para o líder e quer que essa mensagem seja contada para a igreja. Assim como vocês pegam a água morna, que sai da sua origem quente, mas ela esfria e amorna até chegar a vocês, a ponto de vocês não bebê-la, porque ela é morna, e morna é indigesta, tem que ser fria para vocês beberem, e vocês não a bebem porque ela está morna, e vocês repugnam só pensar em bebê-la. Eu conheço a obra de vocês, vocês são igual a águas termais, vocês não são frio nem quente. E porque vocês não são frio nem quente, no temor, na fidelidade, na verdade, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Assim como vocês colocam a água morna na boca e não conseguem saboreá-la, engoli-la e digeri-la, eu também não consigo engolir vocês. Tipo assim, me perdoe, eu estou com vocês por aqui. Vocês não descem aqui. As coisas que vocês dizem ser e a forma como vocês procedem negam o que vocês dizem ser e o que vocês sustentam, a fama de vocês na cidade. Vocês têm uma fama na cidade, a cidade conhece vocês como igreja tal, mas eu quero dizer que eu não estou falando com vocês pela fama, eu estou falando para vocês de conhecer, de saber quem vocês são. Eu já lhes adianto, eu conheço cada um de vocês, e a ideia que eu tenho de vocês não é formatada por amostragem, eu reconheço cada um de vocês, eu sei o que está dentro de cada um de vocês. Tem que trazer temor ao meu coração. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara, como seria bom se vocês fossem frio ou quente. Vocês são mornos. O que Jesus está dizendo é que eles estão sendo tocados e ministrados por duas substâncias diferentes, que se juntam, mas que não dá prazer a Ele. Vocês bebem do que eu dou a beber a vocês, vocês vivem o que eu dou a viver a vocês, mas vocês trazem no vosso culto o contágio da cidade onde vocês moram. E aí ele segue dizendo: como vocês dizem, olha isso, Jesus disse, como dizes? Jesus diz, eu vou dizer o que vocês dizem a respeito de vocês. Vocês dizem: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Era a autoimagem deles, era a avaliação que eles faziam de si. O líder da igreja entendia dessa maneira, se viam dessa maneira, apregoavam dessa maneira, sustentavam essa ideia nos seus cultos. Ricos somos, estamos enriquecidos, de nada temos falta. Uma coisa é não ter falta de nada, sendo suprido pelo pastor Jesus. O Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de coisa alguma. Uma coisa é a gente achar que não tem falta de nada, sendo suficientes pelo nosso próprio umbigo, pela nossa capacidade de nos mantermos. Porque quando o Senhor traz substância e sobrevivência à igreja, Ele traz não só para a gente viver o momento que a gente está vivendo, mas Ele traz coisas eternas, Ele injeta na igreja coisas eternas. E das coisas naturais só vão produzir coisas naturais, as coisas naturais não vão produzir coisas eternas. E eles dizem: ricos somos, estamos enriquecidos, de nada temos falta. Era o slogan da igreja. Eu imagino na fachada da igreja: ricos somos, estamos enriquecidos,
De nada temos falta, não precisamos de doação de ninguém, não precisamos fazer campanha para nada. Pastor Enéas, você não tem lugar aqui, fica pedindo panetone, pastor Enéas, sai daqui, rapaz. Nós vamos dar panetone daquele bom na latinha, que o panetone custa X, a latinha custa o dobro, mas a gente quer dar na latinha. Para o irmão receber a latinha, comer o panetone e utilizar a latinha para colocar arroz. Vai dizer que você nunca fez isso na sua casa. Vai dizer que não tem uma latinha lá de um produto que você ganhou ou comprou, que você está utilizando a latinha. Até eu que sou bobo, quem mais utiliza? Quem mais? Claro. 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 Não precisamos de ajuda. Não precisamos de doação. Nós não temos falta de nada. Só que aquilo não era só para as pessoas. Eles davam uma verticalizada naquela placa e subia para o céu. Nós não precisamos de mais nada, era o que chegava no céu. E agora quem está no céu desce para falar o que ele está vendo. Qual é a realidade que ele está vendo? Ele diz, sim, vocês dizem, ricos somos, estamos enriquecidos, não temos falta de nada. Mas eu tenho uma coisa para dizer, está aqui no versículo 17. Você não sabe. Você sabe um monte de coisa ao seu respeito, mas o que eu vou dizer para você, você não sabe. Então se prepara para ouvir o que eu sei. Eu vou dizer para vocês o que eu sei, e o que eu sei é a realidade que vocês não sabem. O que eu vou dizer para vocês vai surpreender vocês, vai chocar vocês, mas é o que vocês são. Vocês dizem, ricos somos, estamos enriquecidos, nada não temos falta, mas eu vou dizer para vocês o que vocês são. Vocês são uns desgraçados, miserável, cego, pobre, cego e nu. Espera aí, olha em que Jesus toca, o dono da igreja. Vocês são desgraçados. Que isso, Jesus? O senhor não conhece a nossa vida. Tem muita graça entre nós estamos muito felizes. Não temos falta de nada. E eu digo que Jesus estava tentando dizer, vocês dizem que não tem falta de nada das coisas naturais, e vocês não existem como igreja minha por conta das coisas naturais. O que falta em vocês é a identidade que tem efeito e necessidade a ver para que vocês sejam o que vocês dizem que são, igreja. A graça que vocês acham que há na vida de vocês é a riqueza de vocês? Vocês entenderam a Bíblia errada. Vocês são desgraçados, porque vocês têm tudo naturalmente, humanamente falando, mas vocês não têm a minha graça atuando na vida de vocês. Vocês já me baniram daí há muito tempo, porque vocês acham que não precisam de mim, porque vocês já satisfizeram o próprio umbigo, vocês se satisfazem com as coisas que vocês construíram, vocês se regalam com a fachada do templo, com a beleza arquitetônica, com a glória da cidade, me falta a palavra, é esse negócio aí mesmo que você entendeu. Vocês são famosos, a cidade de vocês é bombando aí na terra, porque aqui no céu nem coça. Aquilo que lhes regala não provoca reação nenhuma aqui em cima, e eu desci para falar isso com vocês precisam saber disso. E olha o que ele diz, vocês além de desgraçados são miseráveis. Vocês são pobres, Jesus, nós temos um centro bancário, apesar de ter um centro bancário, que faz com que vocês sejam conhecidos em toda a região, aqui em cima para nós vocês são mendigos, vocês são pobres apesar da riqueza que ostenta as unidades bancárias que vocês têm. Vocês são cegos. Espera aí, Jesus, e o pó frígio que a gente desenvolveu, eu falei colírio, eu errei, é pó frígio, e o pó frígio que a gente desenvolveu, que defende contra a anfitamia, cura, restaura, é uma bênção, apesar do pó frígio, que restaura visões físicas, vocês são cegos espirituais.
Mas Senhor, o Senhor está chamando a gente de nu, o Senhor tem que visitar as nossas fábricas, os nossos teares, as nossas fábricas de tecido, olha a coloração que a gente dá a eles, aos tecidos. E o Senhor da igreja diz, apesar da roupa que vocês vestem, e apesar da abundância dos tecidos que vocês têm, eu quero lhes adiantar que roupa naquela época era algo muito caro. Apesar de tudo isso que vocês ostentam, vocês são nus. A vergonha da vossa nudez insulta o meu nome. Vocês ostentam roupas ricas e bonitas no vosso ajuntamento, mas quando eu olho para vocês, eu vejo vocês tudo pelados. Agora eu escancarei o termo. Estou vendo vocês pelados, eu estou vendo a vergonha da nudez de vocês. Apesar de tantos teares, tantas fábricas de tecido, vocês tentam se cobrir. Sabe o que Jesus está tentando dizer para eles? Vocês são igual a Adão. Adão pegou figueira para se cobrir. Vocês pegam o tecido que vocês fazem. Isso não cobre a vossa nudez espiritual. Estou vendo vocês nus ainda. Eu tenho um conselho para vocês. Eu aconselho vocês que, apesar do vosso banco e do sistema bancário, eu aconselho que vocês comprem ouro provado no fogo, para que enriqueçam. Eu aconselho, olha o que ele aconselha: vestes brancas para que vistas e não apareça a tua nudez. E não se imagine no céu, a gente tem essa visão poética, no céu todo mundo de roupa branca. Quem é aquele? É o evangelista Sérgio, ele está de roupa branca. Para com isso. A visão de João, sim, fala de roupa branca, mas ela aponta para a santidade, ela aponta para a pureza, ela aponta para alguém que foi limpo pelo poder do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, embora seja vermelho como carmesim, quando ele passa na vida de uma pessoa, ele embranquece a pessoa. Me desculpe, não é mata-borrão, porque ele limpa tudo, não fica nada, não fica aparência de pecado. Seja quem for a pessoa, quando o sangue de Jesus Cristo passa, limpa, purifica de tudo. E o sangue de Jesus Cristo está presente aqui esta noite para continuar purificando a sua amada igreja que está aqui dentro desse templo. Aleluia! O que Jesus está dizendo para a igreja é: vocês inventam artifícios para cobrir aquilo que é encobrível diante de mim. Paulo, escrevendo à igreja, diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Uma gravatinha, um terno, um blazer, cobre tanta coisa. Eu não estou zombando e ironizando, porque isso faz parte da nossa conduta de vestimenta diante de tantos lugares. Mas esse adorno, essa vestimenta, não retrata o que está no coração. Porque uma pessoa pode disfarçar a sua nudez espiritual com uma roupa dessa. Aparecer para a igreja, um obreiro da igreja, o pastor da igreja, o pastor Ednei, é o pastor Enéas, é o evangelista, é o diácono, é o líder, não sei de quê. Deve ter uma vida assim, assim, assim. Deve para você, porque Jesus não pensa, deve ter uma vida assim. Jesus sabe como é a vida de cada um de nós. Ele sabe o que acontece dentro das paredes da nossa casa. Ele sabe o que a gente fala dentro do nosso carro sozinho. Mas na verdade ele não só sabe o que a gente fala, ele sabe o que a gente pensa. E ele sabe por que a gente pensa. Ele é terrível. No sentido de, não consigo esconder nada dele. E vamos ser sinceros, quanto menos você pensar nisso, e quanto mais você retratar para ele o que é realmente a sua vida, mais em sintonia, em relacionamento você está com ele. Quando você pensar em ocultar alguma coisa de Deus, é porque tem um negócio, deu BO na sua vida espiritual. Se você agora conscientemente está aqui, nós vamos participar aqui, ó. Joga para cá, bem dela, aqui, representação do corpo e do sangue de Cristo. Nós vamos participar, dizendo que temos comunhão com o Senhor. Ele sabe quem vai tocar nisso aqui para representar para a igreja.
Às vezes a mulher está desconfiada, o marido está desconfiado, o pai está desconfiado, a irmã está desconfiada, o irmão está desconfiado, o líder do setor está desconfiado. Não, pô, tem que tomar, tem que tomar, eu tenho que tomar, porque se eu não tomar, meu Deus, se eu não tomar, eu tomo na cabeça. Vai chegar em casa e vai me perguntar, a mulher vai perguntar: ô marido, por que você não tomou a ceia? O que está havendo contigo? Eu, quero não. Aí, toma. E o espírito que argui interiormente: por que você está fazendo isso? Porque está dizendo que é algo que você não é, está dizendo que representa uma prática que você não faz. E aí a gente tem mais medo da mulher. O evangelista tem mais medo da mulher. Eu chego em casa, o olhar da Denise, quando ela olha, ela vê os meus miolos na cabeça. O olhar dela é profundo. E você não se importa com aquele que olha tudo, que vê tudo. Quando nós atingimos o patamar desse relacionamento, a igreja é avivada, a igreja é abençoada, a igreja é glorificada, a igreja é nutrida de uma forma poderosa. Mas enquanto eu tento esconder alguma coisa, eu tento, porque ninguém consegue esconder nada do Senhor. Ninguém consegue. Então, eles eram mendigos espirituais apesar das riquezas humanas. Eles eram cegos espirituais apesar do pó frígio que enriquecia a cidade cada vez mais, e a escola de medicina. Eles eram nus espirituais, apesar das roupas, dos tecidos que eles faziam. E o Senhor, então, traz um conselho para eles. Eu repito aqui o conselho. Eu aconselho. Jesus não diz: você tem que fazer isso. Não. Ele diz: eu te aconselho. E a decisão pós-conselho passa por nossa consciência. Por que que eu vou fazer isso que ele está me aconselhando? Porque eu creio no seu laudo. Eu creio no seu amor e no seu propósito para comigo. E eu não quero perder meu relacionamento com ele. E todas as coisas que acontecerão comigo, oriundas, resultantes desse meu relacionamento com ele. Então, tal é o apreço que eu tenho ao Senhor Jesus, tal é o acatamento do conselho e da prática que eu vou seguir após o conselho que ele me dá. Ele diz: eu aconselho vocês, eu não mando, mas eu aconselho. Compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unge os olhos com um colírio para que vejas. E ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e se arrependa. Mas, Senhor, por que o Senhor está sendo tão severo? Eu estou sendo severo porque eu amo vocês. Eu prezo o relacionamento com vocês. Vocês existem porque eu dei a minha vida por vocês. Então ele diz, está escrito: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Castigo. Repreendo. Castigo. Depois você dá uma lida em Hebreus 12. Anota para você ver em casa. Assim como um pai e uma mãe, querendo o bem do filho, lhes impõe algumas medidas severas que eles não têm prazer naquela hora, mas que são necessárias para a educação, para a formação, para o crescimento, para o bem-estar, para a bênção daquele filho e daquela filha. Você tem essa consciência aí dentro da sua caramiola e da sua cachola e da sua mente? Você tem. Você acha que o Senhor não tem? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ele diz: sê, pois, zeloso. Depois você dá uma passadinha também em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11, que você vai ver que Deus está preparando para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A qualificação do povo do Senhor Jesus é preparando para si um povo seu, especial,
zeloso de boas obras, são características inerentes ao povo do Senhor, ao povo de Deus, e eu preciso ter essa característica. E ele diz então naquele célebre versículo, para a gente terminar aqui: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, então peraí, se ele está à porta e bate, se alguém ouvir, então ele está não batendo a porta de uma pessoa só. A ideia é que ele está batendo a porta da igreja. A ideia aqui não é individual, primeiramente, mas é coletiva, já que ele está escrevendo para a igreja, e a censura é para a igreja, e o conselho é para a igreja. Só que eu tenho que te falar uma coisa que eu não me regalo com isso, só que isso foi entregue ao líder da igreja, pressupondo que ele vai repassar a mensagem na íntegra, que ele não vai transtornar a mensagem, que ele vai reunir a igreja e na primeira reunião de culto ele vai dizer exatamente o que ele vai ler, a carta que ele recebeu. Ele não vai tentar reproduzir nada, ele então somente vai ler. Olha, o que o dono da igreja escreveu para nós é isso. E se alguém ficar zangado com ele, não adianta ficar zangado comigo. Eu estou tão somente repassando para vocês o que o dono da igreja mandou dizer para vocês. Eu não tenho razão nenhuma de coar, de filtrar nada. Eu vou passar, eu vou só ler o que eu recebi. Aí Paulo, quando começa a celebração de 1 Coríntios 23, ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está dizendo: eu estou ensinando tão somente o que eu recebi. Eu não vou enxertar no meu ensino a vocês qualquer coisa que venha da minha mente. Eu só vou dizer para vocês o que eu recebi. E quando a gente recebe algo de uma fonte límpida, transparente, a gente bebe e sabe a qualidade daquela água, sim ou não, pessoal? O que Jesus está dizendo para mim e para você hoje é: beba do que eu estou dando para vocês beberem. Mas a análise das 7 igrejas, no mínimo, nos faz pensar até que ponto nós somos, como igreja, contagiados pelo sistema espiritual que impera na nossa cidade. Porque sobre essa cidade existe um governo espiritual, um mover espiritual, e que não adianta me dizer que é só divino. A Bíblia fala sobre guerra em regiões celestiais, e a gente vê na nossa cidade um espírito agindo na nossa cidade, e eu tenho que saber até que ponto ele está trazendo para mim essa mesma ação e para a igreja que nós servimos ao Senhor. Sim ou não, irmãos? Vocês estão entendendo isso? E ele diz: estou à porta e bato. Como é que ele está batendo? Com tudo isso que ele já falou. Ele já disse o que tinha a dizer. Eu estou à porta batendo. Essa carta que eu estou enviando é uma batida na porta de vocês, no coração de vocês, da vida de vocês. Eu estou à porta. Estar à porta, eu não vou me retirar daqui. Eu vou ficar aqui batendo. Se vocês vão abrir, não é problema de vocês. Eu estou batendo porque eu tenho zelo por vocês. Vocês carregam o meu nome. Se vocês carregam o meu nome, chamam o meu nome, advogam o meu nome, eu estou presente aí, eu estou batendo. Agora, se vocês vão abrir ou não, é um problema de vocês. Eu estou batendo. Eis que estou. Não estava, não estará, estou. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Jesus sabe que às vezes tem gente que toca a campainha da nossa casa ou bate a porta e às vezes a gente não quer receber, né? Principalmente final de ano. Você tem até hoje de manhã foi falado sobre lixo e lixeiro. Você tem prazer em saber que o caminhão do lixo passa a sua porta todo dia, toda semana. Oh, graças a Deus passaram, estão levando lixo. Mas quando eles passam com aqueles cartãozinhos, a gente nem lixo tem hoje. Ó, final de ano a gente não põe o lixo lá fora, porque eles param para pegar e entrega cartãozinho. Estou dando só um exemplo bobo,
mas fácil de entender para quem quer entender. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, não dá para abrir a porta do nosso ser ao governo do Senhor sem ouvir o que Ele tem a dizer. Jesus não quer que eu aceite a Ele dentro de mim sem que Ele aponte para mim o seu plano de governo para a minha vida. Ele não é intruso, Ele vai falando o que Ele quer, Ele vai falando as prerrogativas do seu reino. Ele nos incitou a orar: venha a nós o teu reino. Ora, quando o reino de Deus vem a nós, está batendo a porta. Ele não quer que eu receba sem entender, tem que ser discernimento da vontade dele. Simples assim. Se alguém ouvir a minha voz e é ele, ou é ele, não precisa nem segurar do outro lado de dentro que ele não vai arrombar a porta, só vai entrar se abrir a porta. Mas se abrir a porta, ele diz: eu entro. Pode você estar com a cara que tiver, abriu a porta, porque eu bati, eu vou entrar. E entrando, demorou em abrir, hein? Sabe quando você demora a abrir a porta? Estou botando a roupa. A dona está lá com o cabelo igual que fez uma viagem de vassoura. Meu Deus, não podia falar isso. Espera aí. Então, aí para atender, depois dá uma passadinha em Mateus 25, vê lá a parábola das virgens, sobre estarmos preparados para esse relacionamento com Ele. Se abrir, eu entrarei em sua casa, com Ele cearei, e Ele comigo. Se Ele vai entrar, vai cear comigo e eu com Ele, significa que Ele leva para dentro de mim, traz para dentro da igreja coisas que são dele, e se satisfaz com algumas coisas que são nossas. Cearei com Ele e Ele comigo. Vamos trazer as coisas para esse banquete, para essa celebração, para esse encontro. Ao que vencer, lhe concederei que se assente. Ao que vencer, vencer o quê? Vencer essa coisa toda de sou rico, que eu não preciso de nada, que eu não dependo de nada, que eu me mantenho por mim mesmo, que eu não necessito de coisa alguma. Vencer isso. Como que eu venço esse pensamento? Declarando: eu sou dependente dele. Ano da dependência do Senhor. Aliás, nem deveria ser ano da dependência, ser vida da dependência do Senhor. Toda a vida. Como que eu venço essa opulência toda, essa coisa toda que eu penso ser? Declarando: eu dependo dele. Eu tenho isso tenho, mas eu continuo dependendo dele. Porque da mão dele veio tudo que eu tenho, é para glorificar o nome dele, não é para eu me vangloriar, é para celebrar o nome dele. Quem pode entender isso? Quem pode entender que aquilo que Deus tem dado a você, compartilhado a você, liberado a você, não é para você se vangloriar, é para você glorificar o nome dele. Eu vou repetir, não é para a igreja se vangloriar, mas é para a igreja glorificar o nome dele. Quando eu vanglorio, eu estou fazendo o contrário de glorificar o nome dele. Dá para entender isso? Eu só quero ler com você Cantares 5, 1-6. Para a gente orar e celebrar a ceia. Cantares 5. Um a 6. Eu preciso que você abra a Bíblia. Já vim para o meu jardim, irmã minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria,
Comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. E aí ela diz: eu dormia, mas o meu coração velava, esperava por ele. Eis que a voz do meu amado que estava batendo, olha só, eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia do orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. E ela lá dentro diz: já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta. Enquanto ele mete a sua mão, o meu coração estremeceu por amor dele. Só que ele está batendo, ele está chamando. E eu estou dizendo: estou dormindo, já estou deitada. A esposa está dizendo: como que eu vou colocar meu pé no chão de novo? Eu já me limpei, lavei para dormir. E agora eu vou ter que ir lá e abrir a porta para ele. Há uma vontade em abrir a porta para ele, para o amado, e há uma resistência por causa das condições. E nesse titubear, vou ou não vou, eu me levantei para abrir ao meu amado, e minhas mãos destilavam mirra, ou seja, ela passou mirra, e os meus dedos gotejavam sobre as aldavras da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu mais, porque tinha ido. Ele está batendo com a palavra que eu estou compartilhando. Ah, tá. E a questão aqui é: quanto tempo alguém ainda vai resistir de abrir a porta do seu ser para ele? Mas pastor, nós somos crentes, mas quem sabe a porta da sua vida está fechada em algum aspecto da sua vida, porque você disse, obstinado em dizer: isso aqui governo eu, isso aqui domino, não, isso aqui eu já sei de tudo, já sei. Não abre a porta, não deixe o Senhor Jesus governar aquilo ali. Enquanto que o que ele pretende para a igreja é um governo completo, sem restrições. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Enquanto os irmãos se preparam para a gente celebrar a ceia e terminar no nosso horário, eu quero orar com você. Quantas vezes nós resistimos ao Espírito de Deus e até entendemos que é a voz do Senhor falando conosco, falando para a igreja. Quantas vezes no culto a gente enche o coração de propósito. Parece que existe um ladrão ali fora quando a gente sai que rouba, tira tudo do coração. O propósito vai todo embora. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou me dedicar à palavra de Deus, porque eu quero crescer nisso, eu quero me robustecer no Senhor, eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou buscar batismo no Espírito Santo, eu vou buscar os dons espirituais, eu vou viver para glorificar o nome do Senhor, eu vou viajar dando glória a Deus. Nessa viagem eu vou orar ida e volta, e interessante, vai e volta, e não se lembra de ter falado muita coisa para Jesus. Os propósitos caem por terra e não se mantêm. Então chega de promessas vazias, chega de dizer vou fazer e não faz, chega. O Espírito de Deus me convida e me desafia a fazer o que é preciso ser feito. Olhe, não olhe para os irmãos andando, eles estão desfilando, são lindos, na verdade são feios, mas são bonitos, juntos fica bonito. Mas pensa no que eu estou te falando.
Não tire o seu olhar espiritual do que o Senhor está propondo para nós. Estenda a sua mão à frente. Diga em oração, antes de eu ministrar sobre a sua vida, diga ao Espírito, diga a Jesus que você está aberto para tudo que Ele quer te comunicar. Diga para Jesus que você quer ouvir a voz dEle falando com você durante a semana, aonde você vai estar viajando, ou trabalhando, ou andando na rua, ou fazendo as coisas que você já faz. Dentro da sua casa, diga ao Espírito, eu quero receber a tua voz, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero receber a tua comunicação, eu quero ouvir a tua voz, eu quero saber, ter certeza que é o Senhor que está falando comigo. Eu estou aberto a tudo que o Senhor quer falar, eu quero mudar aquilo que o Senhor quer que eu mude, eu quero que seja transformado na minha vida aquilo que o Senhor quer que eu transforme, eu quero me arrepender naquilo que eu preciso me arrepender, eu quero que a minha vida mude naquilo que o Senhor entende que deva mudar. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. Estenda a sua mão e eu declaro, em nome do Senhor Jesus e da palavra que eu compartilhei, que o Espírito do Senhor vai tratar com você, não só perifericamente, não só num plano superficial, mas se você ama o Senhor, o Espírito de Deus vai trabalhar, como alguns gostam de dizer, no profundo, vai mergulhar dentro do seu ser, dentro do ser da igreja que está neste lugar louvando ao Senhor. Eu declaro que o Espírito Santo do Senhor vai jogar para cima, mostrar para você tudo que precisa de acerto, de conserto, de transformação, para que nós de uma forma completa e fiel agrademos a Ele, ao Senhor que é o nosso dono, que é o dono da igreja, que é o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, que haja arrependimento, que haja transformação, para que haja cura, para que haja uma mudança na nossa vida, para que nós consigamos agradar ao Senhor cada dia mais, para que o nosso coração se volte plenamente para o Senhor, para que a unção de Deus seja derramada sobre nós, para que a virtude do Espírito Santo esteja presente na sua vida, para que os dons espirituais estejam te capacitando a marchar, a lutar, a batalhar e a vencer todas as batalhas espirituais, que a glória do Senhor, que o poder de Deus, que a unção do Senhor esteja presente na sua vida, em nome de Jesus Cristo, aleluia, e que todo ser se constranja, todo o seu ser se constranja diante do laudo que o Senhor tem para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, em o nome do Senhor Jesus. Quem concorda, diga amém. Eu te convido a aplaudir e a celebrar o Senhor e a sua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus.